Aqui para apresentar pastor Alexandre. Pastor Alexandre, de antemão já agradeço a sua disponibilidade. Pastor Alexandre, ele vai se apresentar. Ele é da PIB de Ferraz de Vasconcelos, mas eu queria chamar o Ademar aqui para a gente orar pelo pastor. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez poder ouvir a Tua palavra. E neste momento colocamos em Tuas mãos o Teu servo, pastor Alexandre, e que o Senhor, creio que já falou o coração dele, e que ele possa transmitir o recado do Senhor nesta noite e dá-nos, ó Deus, sabedoria e entendimento para que nós possamos colocar em práticas nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo e oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. A todos vocês que nos acompanham no canal da Igreja Batista Limoeiro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, seja qualquer horário que você for acessar esta live, esta transmissão, seja de dia, tarde, noite ou até pelas madrugadas. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero trazer um abraço da minha amada igreja, Primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos, uma igreja abençoada, onde nós temos tido o privilégio de estar lá há 14 anos. E também eu passo a representar algumas áreas da nossa instituição batista. Então eu trago um abraço da nossa Associação Batista Metropolitana Leste, conhecida como Abamel, onde temos 29 igrejas e 11 congregações, onde eu tenho tido a oportunidade de estar lá como presidente daquela associação, desta amada associação, pelo período de 4 anos. Ainda estamos em estado de presidência e eu quero estar trazendo um abraço da nossa associação, amada igreja, e uma saudação em nome de Jesus. Também eu quero trazer uma saudação em nome da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo, do qual eu faço parte do elenco da diretoria. Nosso presidente, pastor Marcos Pérez. Então eu trago um abraço em nome dele para a amada igreja e também para o amado pastor Alonso. Deus abençoe, pastor Alonso. É um privilégio, uma honra, o pastor da igreja local, estar aqui trazendo a mensagem em sua igreja. Que Deus abençoe sua vida. Eu também vim com a minha família. Hoje é um dia especial porque cada domingo, uma vez por mês, a nossa igreja nos dá a oportunidade de estarmos servindo outras igrejas. E hoje eu estou com uma parte da minha família aqui. Estou com a minha esposa, estou com a minha filha, minha esposa Enói, estou com a minha filha Ione, que é o contrário de Enói. Estou com a minha filha Jéssica, estou com a minha neta, a Elizabeth, meu genro Felipe, e também supervisionado pelo nosso irmão diácono Ademar, nosso grande amigo, ovelha do meu pastoreio, pela misericórdia de Deus,
Ele trouxe sua esposa, a irmã Ana, e sua filha Débora. Eu acredito que eu não esqueci mais nada, né? Tudo isso para dizer que é um prazer estar aqui, irmãos. Um prazer poder estar compartilhando da mensagem. Tenho outros filhos, tenho mais 2 filhos, e eles não estão aqui. Um deles está tocando na igreja, na nossa amada igreja, e tenho mais 2 netos que também não estão aqui. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 139. Quando eu pensei na possibilidade de vir aqui para trazer um recado do Senhor, Deus falou para que eu estivesse falando no Salmo 39. Acaba de chegar também o meu outro genro, Daniel. Acabou de chegar agora. Salmo 139. Eu quero convidar os irmãos a observarem os versículos 23 e 24. Eu estarei lendo esses 2 versículos, mas penso, se Deus nos der a misericórdia, estaremos trabalhando os salmos todos. Mas esses 2 versículos, 23 e 24, ele é a síntese de tudo aquilo que o salmista quis dizer quando ele disse: sonda-me, ó Deus. Versículo 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos eternos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esta rica e exponencial oportunidade. A oportunidade de termos mais um dia de vida para estarmos em comunidade com meus outros irmãos na tua presença. Ó Deus, te agradecemos por esta ação que o Senhor fez para estarmos mais um dia de vida, porque este dia não é mais uma mera ocasionalidade. Na verdade, nunca há uma questão de ocasionalidade em nossa vida. O que há é que toda ação que o Senhor faz é um grande milagre. Então, ó Deus, te agradecemos pelo rico e grande milagre de estarmos aqui na tua casa de oração, para celebrar o teu nome, para bendizer o Senhor, para reconhecer o seu amor em nossas vidas, porque eu sei que quando estamos na tua presença, o Senhor está curando a nossa ferida. Quando estamos na tua presença, o Senhor está restaurando os nossos corações. Quando estamos em tua presença, estamos seguros. Então nós te louvamos, Senhor, por mais esta rica oportunidade do Senhor se fazer presente aqui entre nós. Fale conosco através da tua palavra. Dá que a tua palavra sonde-nos nesta noite. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 139. Não sei se esse salmo é um salmo favorito seu. Acredito que não tenha ninguém que começou a sua vida cristã que não começou lendo salmos e não se encantou, não foi tocado profundamente. Porque o livro de Salmos, ele fala exatamente, é como se fosse um raio-x da nossa alma, dos nossos medos, das nossas esperanças, das nossas desesperanças. Quando nós estamos abatidos, aflitos, ou quando nós estamos em dúvidas, ou quando nós estamos simplesmente vivendo as angústias da vida. Recorremos para salmos
inundados pela presença ou pela revelação de um Deus que trabalha com a nossa alma. Eu confesso que quantas vezes eu cheguei quebrado diante dos livros de Salmos para poder falar com Deus e sair ali confortado, uma resposta imediata. É um dos livros mais lindos. E o Salmo 139, ele é classificado, entre tantos outros salmos, como um salmo de oração, ao mesmo tempo que adoração. São salmos que é o mais belo dos salmos. Ele é um salmos, uma linda poesia, que além de nos colocar, nos projetar para mais próximos de Deus, o Salmo 139, ele revela a personalidade de Deus. Não tem como você chegar ali no livro de Salmo 139 para dar bom dia para Deus, ou boa noite, bom dia Espírito Santo, ou boa noite Espírito Santo, e não se deparar com a grandiosidade e graça, como Deus se revela nesta linda poesia. O Salmo 139, ele reflete e revela 4 atributos da personalidade de Deus. O Salmo 139 fala da onisciência de Deus. Deus é o único que sabe de todas as coisas, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de todos os ângulos, de onde nós perdemos a vista, de onde nossa esperança pode tocar, a nossa crença pode chegar. O Salmo 139 é um livro que fala da onipresença de Deus. É o único que pode estar presente em todos os lugares aonde Ele quer se fazer presente. É um Deus que está em todo o tempo. O Deus das Escrituras. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus da igreja. O Deus Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Esse Deus é o Deus onipresente. O Salmo 139, ele fala da onipotência de Deus. É o único que detém todo o poder. As rédeas deste mundo e do universo estão em suas mãos. As rédeas dos pesadelos mais temíveis do ser humano está em suas mãos. Deus detém todo o poder. O Salmo 139 fala de um atributo que Ele compartilha conosco como prova do seu amor, como prova da beleza do seu caráter, da intimidade que Ele busca ter conosco, que é a santidade. Que é Deus entre nós, porque sem santidade, Deus não anda entre nós. O livro de Levítico 19:2, há um registro que diz, o próprio Deus falando, olha pessoal, eu quero que vocês sejam santos, assim como eu sou santo. E essa santidade, ela é tratada de Gênesis a Apocalipse, dizendo que Deus, Ele só faz presente quando o seu povo começa a compartilhar da sua santidade. Então o livro de Salmo 139, ele trata justamente disto. Uma revelação completa daquilo que o homem pode absorver de um Deus que ele só passa a ser conhecido, não porque nós temos a capacidade de conhecê-los, nós vamos fazer aqui um turismo, vamos conhecer a presença de Deus, não. O Salmo 139 diz que você só pode conhecer Deus se Ele se revelar a você. Porque Ele também fala da imanência e da transcendência de Deus. É um dos livros de teologia bíblica, um dos versículos assim, uma compilação muito completa sobre a personalidade, sobre as atribuições de Deus. Por isso que o Salmo 139 é um dos salmos mais lindos, e é um dos salmos que nos leva e nos convida a trilhar esse caminho da santidade.
trilhar esse caminho da comunhão com Deus. Porque só a partir de uma intimidade, de uma vida com Deus, de dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero estar na Tua presença, Senhor, a Sua presença para mim é o que me basta. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, aquela necessidade por Deus. Somente aquele que busca essa intimidade consegue perceber esse Deus, essa multiforme graça divina manifestante na vida daquele que busca, na vida daquele que ouve a sua voz. Há uma necessidade. E esse texto aqui, quando eu estive lendo e pensando e refletindo sobre ele, eu me imaginei que eu estava ali no pátio, transitando pelo palácio do rei, e me vi num corredor. E naquele corredor é como se tivesse várias portas, e uma das portas era a porta de Davi. E eu passando por ali, percebi que a porta estava meio que entreaberta. E estivesse imaginando, na minha imaginação, vendo Davi abrindo o seu coração para Deus. E como quem não quisesse ouvir, mas acabando, sem querer ouvindo, percebesse Davi no seu momento mais íntimo, de profundidade com Deus. Sabe aquele momento que nos leva à inspiração de buscar a Deus em nossa vida, de buscar a Deus como se eu estivesse buscando a coisa mais importante que de fato é, mas como eu nunca busquei outra coisa em minha vida, com tanto desejo, com empregar tanta vontade, porque eu quero ter essa relação com Deus. Então, quando eu estava vendo esse texto, eu imaginei isto: Davi, na sua intimidade com Deus, dizendo: Senhor, sonda-me. Senhor, Tu me conheces. Senhor, vê se há em mim um caminho mau e me guie pelos caminhos eternos. E aquilo fosse um convite para a intimidade. Salmo 139 é um convite para a intimidade. É um convite para o mais profundo que um ser humano pode chegar na sua relação com Deus. E isto pode ser possível, isto é claro, porque a Bíblia sempre enfatizou, de Gênesis a Apocalipse, pessoas que recebiam o título: Este andou com Deus. Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enos começou a invocar a Deus. Existia um altar, e Abel oferecia naquele altar a sua mais profunda intimidade. Abraão andou com Deus. Jó andou com Deus. Jesus não só andou com Deus, mas Ele ampliou esta porta para que todos nós que estamos aqui nesta noite pudéssemos também ser aquele povo que anda com Deus. Nós somos chamados para isto. Nesta transição de vida tão supérflua, como se nós, de fato, cada um de nós é como se fosse bolhas de sabão sendo levadas pelo ar da eternidade, sendo impactada pela sua atmosfera. Nós somos isto. Um minuto estamos cheios, mas depois vamos dissolvendo até que se perde a sua forma e se mistura com a dimensão do eterno. Não temos um outro sentido nesta vida a não ser passar por aqui, conhecer o Deus da Bíblia, o Deus da Escritura, e dizer que esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, também é o nosso Deus, e com Ele nós andamos. Salmo 139 nos chama a esta grande revelação. Há um Deus soberano, mas esse Deus não está distante. Deus não está longe, nem longe das nossas ideias. É um Deus pessoal e relativo. Um Deus que não tem como nós sairmos e fugirmos da sua presença. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso.
Eu quero destacar aqui algumas lições desses salmos tão maravilhosos. Algumas lições que eu aprendi e que quero compartilhar com os irmãos. A primeira lição é que quando eu vejo Salmos 139, eu vejo um Deus que está disposto a nos abençoar. Um Deus, porque a palavra disposição significa, entre tantas outras palavras, significa vontade. Existe um Deus que tem uma vontade intensa de ter esse mesmo relacionamento conosco, como teve com Davi. Então, existe pelo menos 4 lições importantes que eu aprendi. Primeiro, Deus está disposto a nos abençoar, nos sondando. Nos sondando. Versículos de 1 a 6, há um pedido na introdução deste saltério, deste louvor. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. E não havendo palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, Tu conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. E tal conhecimento é exponencial, é maravilhoso para mim, e esse texto revela esta grande verdade. O salmista Davi estava reconhecendo que no seu momento de intimidade com Deus, Deus tinha toda a liberdade de ir o mais profundo. E o que me chama a atenção, e o que eu quero convidar a você a pensar justamente comigo, é justamente esta verdade. Deus ele não está preso aos limites territoriais. Deus não está preso a histórias e eras. Deus ele não está preso a tempo. Deus não está preso a imposições religiosas. Deus ele não está preso a conceitos teológicos sobre a questão do livre-arbítrio ou predestinação. Deus ele não está preso a nenhum outro conceito filosófico que o homem pode criar. Deus ele não está preso à fé ou à descrença. Deus ele é imanente. Deus ele é onisciente. Deus ele é onipresente. E isso me chama a atenção, porque além de ele ser tudo isso, ele está disposto a nos sondar. Deus está disposto, Ele quer um povo junto para si, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher que foi buscar água, a mulher samaritana, que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes os tais que o próprio Deus procura. Deus procura pessoas para ser sondadas. Esse Deus onipotente, sondar, traz a ideia de você cavar, de ir para e através, de alcançar o mais profundo, além da nossa personalidade, compreensão e também da nossa consciência. Então estamos falando de um Deus que vai realmente fazer uma grande transformação quando sonda profundamente a nossa vida. Então, quando eu olho para o salmista, eu fico... É como se eu tentasse, na minha linguagem, na minha interpretação, é como ele chegasse diante de Deus e falasse assim, Senhor, chega de superficialidade. Senhor, chega de adoração só de boca e o coração no outro lado do continente. Senhor, chega de ter uma fé sem obras.
Senhor, chega de ter uma teoria, umas resenhas criadas em Teu nome. Chega de me deleitar naquilo que eu posso compreender a respeito do Senhor. Não, Senhor, eu quero algo mais profundo. Intimidade com Deus. É quando Deus sai da nossa mente cognitiva, da nossa racionalidade, da nossa capacidade de compreender a Deus e desce para o coração. É disso que o salmista está dizendo. E isso me chama a atenção porque, meus amados, falar desta onisciência de Deus, de um Deus que sonda, é falar de um Deus que conhece as suas necessidades. É um Deus que ama você. É um Deus que conhece o seu pensar, as suas preocupações diárias a respeito do que vai ser no dia de amanhã. É saber que Ele já sondou tudo isto, e Ele sondou não só uma parte da nossa vida, que estamos ocupados com a preocupação, ocupados ali com aquela ansiedade, com as coisas que estão fora do controle da nossa vida, e que Deus somente está ali. Não, Deus não está só ali quando nós dizemos: Senhor, toma conta do meu filho. Senhor, entra com providência no meu casamento. Senhor, a minha vida espiritual está em farrapos. Meu Deus, eu estou passando por uma crise financeira, eu não sei o que fazer. Deus não está somente ali. Deus, Ele já sondou todas as facetas, todas as áreas da sua vida, muito antes mesmo de que você pudesse nascer. E isso nos traz conforto. Isto nos traz consolo. Isto realmente põe cada coisa em seu lugar. E Davi estava tendo essa compreensão, não só de uma visão religiosa, simplesmente focalizada, localizada, mas ele começou a ter uma visão de algo mais amplo. A misericórdia e a graça de Deus se estende em toda a área da minha vida enquanto eu existir. E muito mais, vai para além da morte e também além da eternidade. O próprio Deus disse: com amor eterno eu te amei. Então, sondar a Deus e ser sondado por Deus, em outras palavras, é perceber esta realidade. Então, meus queridos, eu fico imaginando, às vezes nós desabafamos e contamos para as pessoas coisas e segredos que podíamos somente contar a Deus. Mas contamos para as pessoas coisas que só deveríamos contar para Deus, porque nós julgamos que elas nos conhecem, julgamos que elas podem nos ajudar. Depois descobrimos, decepcionados, que não. Elas podem nos emprestar um bom ouvido, elas podem criar uma corrente de amizade, de acolhida. Elas podem ter uma visão do panorama superficial da minha vida. Elas podem ver os icebergs dos meus problemas, mas elas não podem chegar ao fundo. Só Deus chega na raiz dos meus problemas. E dizer sonda-me, ó Deus, é simplesmente dizer: Senhor, aonde ninguém mais pode compreender, e coisas que também eu não consigo enxergar dentro de mim, e também não me conhecer, porque eu não me conheço, o Senhor conhece e ainda trata lá na raiz. Então veja que é esse salmo que você compreende a Deus para depender dEle cada vez mais e ter a certeza de que esse Deus, Ele não cuida somente das coisas que estão diante dos nossos olhos, mas o nosso Deus cuida de coisas que nós não enxergamos a respeito de nós mesmos. O cuidado integral do nosso Deus. Outra lição que esse texto me chama nesses versículos de 1 a 6 é que quanto mais a profundidade de Deus for na minha vida, quanto maior eu criar essa relação de intimidade com Ele, mais entrega eu terei. Quanto maior for a minha intimidade com Deus, mais eu terei possibilidade de ser humilde.
quanto mais eu me entregar a Deus, maior será a minha verdade ou a liberdade do Espírito Santo em minha vida. Quanto maior for a profundidade de Deus em minha vida, maior será a revelação da palavra escrita de Deus para mim. Maior também será a presença do Espírito Santo. Maior será a minha capacidade de resistir e vencer as investidas da carne, as investidas do mundo e as investidas do diabo sobre a minha vida. Meus irmãos, estamos precisando sim. Deus está disposto a nos doar esta graça de nos sondar para estas verdades. Isto porque eu sei que Deus entende de gente, Deus entende de dor, Deus, Ele entende dos nossos medos. Na verdade, Deus, Ele trafega nas vias e nas encruzilhadas, nas esquinas da nossa vida interior, nos becos, e ao mesmo tempo, por onde Ele passa, Ele deixa a luz da sua presença. Ah, meus amados, meu convite é que haja em nós esse pedido, esse mesmo pedido na oração do Salmo 139, sonda-me, ó Deus. Sobre cada oração que eu fizer, que eu seja convidado pelo Espírito de Deus a dizer: Senhor, sonda-me. Sonda-me porque eu não me conheço. Sonda-me. Porque eu sei que a cura vem de dentro para fora. A segunda lição que esse texto me ensina é que Deus está disposto para nos abençoar com a sua presença. O versículo 7 e o versículo 12, ele começa a descrever, dizendo: Senhor, para onde eu irei do teu Espírito? É como se fosse uma estrofe do nosso cantor cristão. E ele começa a falar outras partes e depois ele volta: para onde eu fugirei do teu Espírito? E aí ele começa a fazer uma série de descrições. E ele acaba concluindo que qualquer caminho que ele tomar nesta vida, ele vai sempre se deparar com a presença de Deus. Todos os caminhos nesse sentido, em que o homem prega uma fuga, acabará terminando em Deus. Mesmo para você que se encontra nesta noite em um labirinto, se sentindo perdido por questões da própria vida, se sentindo perdido porque você tomou uma decisão, e essa decisão foi a decisão mais burra da sua vida, e você se encontra lamentando, achando que o caminho não tem volta, e você, por onde vai, parece que tudo te leva a se sentir mais perdido. Até mesmo no labirinto, você vai encontrar a presença de Deus. E esse texto me fala, porque vivemos numa era pós-moderna, num mundo líquido, num mundo em que há um grande vazio, um grande vácuo, que o homem ainda continua querendo fugir da sua presença, porque ele fala: para onde eu irei? Esta é a situação do homem pecador. Vivemos essa síndrome de Gênesis, a síndrome de Adão, que muitas vezes, quando nós não temos uma intimidade com Deus, queremos fugir. E muitas vezes, estamos fugindo, criando rotas de fuga, por exemplo, para o problema da falta de tempo. Quem é que não tem falta de tempo hoje? Quem é que hoje não está angustiado pelo horário que vai fazer no tic-tac, tic-tac, tic-tac? Quem é que não fica angustiado no querendo que as horas passem rápido, o mês passa rápido? Vivemos num tempo tão acelerado que não temos particularmente tempo para nada. Nem tempo para a vida conjugal, nem tempo para cuidar de si mesmo, dos seus pensamentos. Estamos fugindo para muitas vezes lugares como este, para a falta de tempo. O homem pós-moderno, ele começa a fugir para os excessos de trabalho. Ele foge para a sobrecarregar por vários cuidados da vida. Mas tem outros também que fogem. Fogem e se escondem na religião.
Nesse exato momento, existem muitas pessoas que estão escondendo de Deus, dentro da própria casa de Deus. Esconde de Deus, porque se enche de ativismo religioso, esconde de Deus, porque prioriza em suas agendas as coisas de Deus e não Deus de todas as coisas. Estão fugindo, porque eles até se tornam verdadeiros mancebos de qualidade, mas, infelizmente, eles são incapazes de abandonar tudo para ouvir o siga-me de Jesus. Infelizmente, nós estamos chegando num período, e já chegamos, que é muito fácil de presenciar por aí, chegamos num período em que já está acontecendo um evangelho sem cruz e um cristianismo sem Cristo. Já estamos vivendo um reino sem Deus. Já estamos vivendo por causa dessa fuga que o homem cria para não estar na presença de Deus, ou muitas vezes não ser sondado e conhecer as suas próprias facetas que lhe causarão medo. Porque às vezes, meus irmãos, estar diante do espelho de Deus é terrível. Precisa ter um espírito de arrependimento. E às vezes muitos amam, como o próprio apóstolo Paulo fala, muitas pessoas estão amando muito mais as paixões deste mundo. Então, é muito mais fácil hoje termos igrejas cheias de gente vazia, de termos muitas traduções da Bíblia, mas ao mesmo tempo, muitos analfabetos com relação a ela, e poucos que além de fato de verdade. Na verdade, nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão fugindo para lugares onde há muitas emoções e pouco Espírito Santo. Pessoas que estão colocando Jesus de lado e colocando o homem no centro. Acredito que a pior fuga que se faz de Deus não é somente aquela que o mundo está fazendo lá fora, mas aquelas que muitas vezes acontecem no nosso meio. Há quantas pessoas estão adorando, estão louvando, estão bendizendo e estão vazias de Deus. Estão feridas de tal forma que não tem ninguém que as cure, com traumas, sabendo que Jesus transforma, sabendo que Jesus cura, sabendo do efeito do perdão divino quando entra em nossas vidas e muda as dimensões do nosso relacionamento. E ainda assim, o Evangelho para elas é algo que não é visitado, não é sondado. Então esse texto nos fala, para onde fugiremos? Meus queridos, eu quero terminar dizendo esta parte, que não existe rota alguma que nós possamos empreender as nossas escapadas para fugir do Deus Abba, que não terminará na presença dele. O apóstolo Paulo diz que vai chegar um momento conclusivo da história humana, que todos, ou aqueles que fugiram do mundo para a presença de Jesus, ou aqueles que fugiram da presença de Jesus para o mundo, todos se encontrarão diante do tribunal de Deus e de Cristo. Uns celebrarão a vida, porque se deparará com aquele que é o esperado, o Maranata, ora vem Jesus, o noivo prometido da igreja, no qual a igreja clama, Senhor vem, porque nós te amamos, a sua presença é importante em nosso meio. Mas haverá outros que não haverá mais como fugir, e que eles enfrentarão o juízo e o luto eterno. Meus amados, o salmista, ele fala que não há como fugir da presença desse Deus bondoso. A sua presença para a sua igreja é promessa garantida. Ele diz que eis Jesus, eis que estou convosco todos os dias de sua vida, até a consumação dos séculos. Isso é tão gostoso ouvir, irmãos.
É tão gostoso lembrar. Eu me lembro que esse versículo, lembrar desta promessa, foi tão importante num período que eu estava num corredor para reconhecer pessoas da minha própria família que havia se partido, estava no corredor do necrotério. E aí eu lembrei que no momento mais difícil da minha vida, eu fui capaz de lembrar desta palavra: ei, eu estou com você. Irmãos, nós temos um Deus onipresente, e nós louvamos a Deus por isso. Que a igreja que está em intimidade sabe que esse Jesus jamais nos abandona. Esse Deus é presente, Ele é o Emanuel, Ele está a cada dia, a cada segundo, a cada tempo conosco, e por isso nós não nos desesperamos, por isso que nós não entregamos, por isso que nós não olhamos para trás, por isso que nós avançamos, porque somos um povo que tem a coragem de dizer: Senhor, sonda-me, sonda-me. A terceira lição que esse texto nos orienta é que Deus está disposto. Sim, Deus está disposto a nos abençoar com a sua onipotência. É vontade de Deus. Como o crente cresce quando descobre que quem tem todo o poder é Jesus, quem tem todo o poder é Deus. Você nunca mais consegue ver a vida e os seus problemas da mesma forma. Nunca, porque você sabe que tem alguém no controle, alguém está sentado no trono, alguém está no trono do seu casamento, alguém está no trono daquele relacionamento complicado, difícil, entre parentes, entre familiares. Deus está no trono, entre o seu remédio de depressão e as suas angústias. Deus está no trono, entre a sua esperança e o seu desespero. Amém, irmãos? Deus está no trono. Ele é onipotente. Não há necessidade de você mais entregar o seu coração para o medo, para o desespero, para a revolta. Você não está mais nesse deserto da vida sozinho. Você tem a presença de Deus. Eu gosto muito daquela ilustração da pegadas na areia. Quando você olha e só enxerga somente uma pegada, e você julga ser a sua, quando na verdade não é. É as pegadas daquele que já tem até as suas vidas em suas mãos. Quando Ele está no controle, nós sabemos que quando nós não conseguimos por nós mesmos, estamos fracos, é Ele que está nos carregando em seus braços. E isso nos traz a diferença. Esse texto, o salmista ele começa a usar uma linguagem, uma expressão muito típica daquela época. A partir do versículo 13 a 18, ele começa a falar de uma vida uterina. Ele começa a dizer: Senhor, o Senhor estava comigo ali conversando antes que eu me tornasse alguém que pudesse desenvolver as minhas capacidades mentais e cognitivas. Ou seja, meus irmãos, ele está falando e usa uma expressão de tecelão. Eu acho muito interessante isso, porque o salmista ele fala que esse Deus onisciente, onipresente, ele é como se fosse um grande tecelão, que ele vai construindo essa obra de arte, tecendo cada ponto, cada momento, cada situação, secretamente lá na escuridão do ventre de nossa mãe. E Ele foi nos construindo. E eu quero dizer para você, meus irmãos, você jamais pode desistir da vida, porque quem te deu a vida não foi o plano de felicidade. Quem te deu a vida não foi a pessoa que você se apaixonou tanto, ou seus planos sociais, que você cresceu tanto e agora perdeu tudo, e que hoje você tem vontade de tirar a vida. Na verdade, você tem mais motivo para viver, porque cada ponto da sua vida foi tecido pelas mãos divinas. A sua vida pertence a Deus.
E você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E isso me chama a atenção, porque esse Deus maravilhoso, Ele mostra como se fosse esse grande artesão. Nós, tecelão, nós temos, meus irmãos, cerca mais ou menos de 30 trilhões de células no corpo. Muito mais, tá? Isso é só um demonstrativo. E cada célula, mais do que miligramas ou microgramas, ela possui cerca de 2 metros. E é interessante que, ao mesmo tempo, ela tem 2 metros, cada célulazinha tem 2 metros de código genético. E eles estão em formas de fitas, pequenas fitas. E os cientistas não sabem descrever como isto pode acontecer, porque elas não se entrelaçam. Por menores que seja, e por maior extensão que elas podem alcançar, elas estão juntas e elas não se entrelaçam. E eles não sabem explicar isso, mas o Salmo 139, ele dá essa resposta para nós. Ele diz que isso só é possível porque o próprio Deus, o tecelão do homem, ele sabe entristecer-nos desde o ventre da nossa mãe. Meus irmãos, veja que carinho, que cuidado Ele te fez. Então, pare um pouquinho de olhar para os seus problemas. Talvez você não esteja enxergando que você está na perfeita mão do tecelão. Você está na perfeita mão do tecelão. E é isto que o salmista Davi, pelo menos, me faz enxergar. Nós devemos crer que estamos em suas mãos e os seus fios, os fios da nossa existência estão nas suas mãos. Então não importa se hoje os fios da sua existência estejam embolados, os fios da sua existência estejam desordenados, amontoados, confuso, embaraçado. Tenha certeza de uma coisa: Ele cuidará detalhadamente de cada fio, de cada ponta. E isso é segurança para nós. O Salmo 139 revela um Deus que a gente dificilmente pode enxergar aos olhos nus, a não ser através de uma intimidade profunda com Ele. E por último, Deus nos abençoa. E Ele está disposto. Sabe, disposto? É só ter alguém que diga: Senhor, sonda-me. E Ele vai dizer: é para já. Senhor, Tu conheces o meu pensamento. Senhor, vamos dizer assim, aquela consciência que desperta em nós, de que a verdadeira cura só acontece de dentro para fora. Há muitas pessoas que estão buscando placebos, ou religiosos, ou qualquer outra coisa. Há muitas pessoas que só querem tratar das suas feridas lá na superfície, onde cria casquinhas. Mas a verdadeira cura vem de dentro para fora. Por isso que o Salmos 139, ele trabalha o interior, de dentro para fora, assim como Jesus fez. Meus irmãos, como estamos precisando nos dias de hoje, não só dessa procura obsessiva pela beleza estética, pelo culto ao corpo. Hoje nós estamos vendo que está melhorando um pouco a situação da saúde do brasileiro, porque cada esquina tem uma farmácia. Nós somos o país que tem menos biblioteca por quilômetro quadrado e mais farmácia por extensão. Hoje está se havendo um pequeno despertamento para a saúde física. Hoje temos academia quase em cada esquina. Mas ainda que o homem trate da sua estética, se não ocorrer uma profunda cura interna, tudo isso será em vão. Tudo isso será perdido. Porque o próprio Senhor Jesus disse: que importa o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A verdadeira cura que muitos de nós estamos precisando é se ajoelhar na presença de Deus,
porque o próprio Deus diz que o coração quebrantado Ele não rejeitará. E você fala: Abba, Pai, eu preciso de Ti, vem me tratar, vem restaurar. E Ele começar a mexer nas estruturas. Eu sei que quando mexe nas estruturas não é fácil não, irmãos. Dói, machuca. Muitas coisas nessa estrutura não pode ficar, porque está corroendo e contaminando. E nós pensamos que faz parte da estrutura, mas não faz. E Ele vai tornar esta obra perfeita. A última disposição do nosso Deus para nos abençoar, que eu vejo nesse texto, está no versículo 19 a 24. Esta paradinha nos Salmos é meio estranha. Alguns comentaristas, alguns expositores, biblicistas, já chegaram até a questionar. Ele começa dizendo coisas tão profundas, tão maravilhosas, mas de repente ele começa a fazer imprecações contra os perversos. De repente, neste momento de louvor, de adoração, aparece o perverso. Aparece o homem mau, o injusto. Aparece aquele que aquele que anda com os conselhos do ímpio e se detém nas rodas dos escarnecedores. Entra o homem perverso e o homem mau. E ele começa a proferir sentenças proféticas contra o homem mau, contra o homem pecaminoso. Versículo 19 a 24. Isso me chama a atenção, porque, sim, isso faz parte dos Salmos. E isto era personalidade realmente do próprio compositor. Porque um Salmos, para ser Salmos, ele precisa ter a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E esse Salmos começa a dizer que a santidade de Deus me torna habilitado para compreender esse Deus tão maravilhoso. Então, santidade não é somente um ritual de separação entre o sagrado e o profano. Santidade é um dos caminhos de comunhão com Deus. Porque a partir do momento que você é sondado por Deus, você passa a ter aversão ao pecado. Você pode ser uma pessoa que esteja viciado no jogo, viciado em álcool, cocaína, qualquer outro tipo de droga. Você pode ser viciado em remédios, tarja preta. Você pode ser viciado em qualquer outra coisa que aparece na internet. Mas a partir do momento que Deus te sonda, esse altar da perversidade, da corrupção, da decadência é quebrado e é restaurado um altar tão semelhante ao altar de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, e pela paixão de Deus, entregueis os vossos corpos como sacrifício santo e o quê? E agradável a Deus, que é o vosso. E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse sondar traz essa ideia da santidade de Deus. Então, este convite à intimidade nos faz a enxergar esta verdade. A verdade da santidade de Deus, a verdade de que Deus está disposto a nos abençoar com a sua santidade, para que possamos viver o caráter de Cristo. Para que possamos, como templo de Deus, vermos, e como o próprio apóstolo Paulo, né, porque quem anda nessa santidade, ele consegue discernir o bem do mal e o certo do errado, e ao mesmo tempo que isto, Romanos 12, versículo 9, ele fala que somos capazes de termos um amor verdadeiro. E ele diz, olha, que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. É o mesmo que o salmista estava dizendo. O salmista, ele estava indignado
com aquelas pessoas que faziam pouco caso de Deus. Então veja, que somos convidados a esta realidade. Eu quero concluir, meus amados, dizendo que Deus está disposto sim. Deus está disposto, é vontade de Deus, é desejo de Deus, ter um povo para si, porque Ele quer nos sondar. Deus, Ele está disposto, é vontade de Deus, em nos abençoar com a sua presença. Deus está disposto a nos abençoar com a sua onipotência. Deus está disposto a nos abençoar com a sua santidade. Esta é a minha oração nesta noite. Eu quero convidar você que ouviu Deus falar contigo nesta noite. Ficou muito claro que talvez o apelo dessa mensagem não seria nenhum outro a não ser aquele. Será que alguém está disposto a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, sonda-me? E ter uma mudança radical, quebrar as estruturas e o elo que não pertence a Deus, e começar a odiar o mal e se apegar ao bem e ter uma vida cristã em profundidade? Se há isto, eu convido você a fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu quero uma profundidade com o Senhor. Senhor, eu não quero que esse evangelho passe de mim sem que eu tenha um chacoalhão na alma, sem que eu tenha um 220 na minha vida espiritual, sem que haja realmente uma metamorfose na minha vida. Eu não quero mais falar do Senhor somente de Ti falar, mas eu quero falar com o Senhor, de contigo andar. Se há isso, se a sua vida de fé não é mais a mesma, algum momento foi quebrado, e você não sente mais, não tem mais aquele mesmo sentimento por Jesus como você tinha antes, um sentimento, e você está, ninguém sabe, todo mundo vê que você é uma mulher de fé, um homem de fé, que você está rindo, mas por dentro, você está pedindo de Deus. Pare agora. Fala: Senhor, sonda-me. Sonda-me. Porque ninguém me conhece, ninguém sabe da minha dor, ninguém sabe dos meus medos, dos meus fantasmas, das minhas lutas, dos meus pavores, a não ser o Senhor. Só o Senhor sabe o que está passando dentro de mim. Só o Senhor sabe as vontades que eu estou enfrentando, os medos, as tentações, as fraquezas. Só o Senhor sabe, muitas vezes, que eu tenho até vontade de tirar a vida e fico lamentando porque eu vim a este mundo. Só o Senhor sabe. E muitas vezes eu julgo que o Senhor não me entende. Mas hoje eu acabei de ter a resposta. O Senhor me conhece muito mais do que eu. Então, ó Deus, sonda-me. Venha me tratar. Cura-me de dentro para fora. Nesta noite. Apaga de mim o trauma que eu tenho da minha infância. Apaga de mim as lutas que eu não consigo processar. Limpa. Porque isso tem atrapalhado o meu relacionamento com as pessoas. E isso tem até hoje atrapalhado minha forma como eu vi o Senhor. Porque eu sempre me perguntava: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E eu não entendia. Sonda-me, Senhor. Trate-me. Cura-me. Transforma-me. Pai, em nome de Jesus, fazemos esta oração. Porque somos o Teu povo e ovelha do Teu pasto. E pedimos: sonda-nos. O mais profundo. Transforma-nos. E toda estrutura que está em nós, que não é Tua, ó Deus, desfaça. Queremos, Senhor Deus, ser sustentado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua liberdade e pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Paulo, muito obrigado, tá?